E aí um detalhe importante. Aí tem os facilitadores, né? O texto, o Caderno de Atenção Básica 37, apresenta o que é o baixo risco, o risco intermediário, e o que é o alto risco. Alto risco, gente, são as complicações. É o cara que já teve um AVC prévio, um infarto prévio, já teve uma alteração cerebral, já tem uma insuficiência ventricular porque o coração está trabalhando muito, é portador de diabetes, então ele já é alto risco, tá? E aí na apostila, na página 23, tem essa tabela. Algumas provas, eu vou orientar vocês, estudem a tabela de alto risco e baixo risco cardiovascular. Por quê? Porque uma das perguntas de prova é, o paciente deverá sofrer avaliação de Framingham, e o enfermeiro deve entender que existem fatores de baixo e intermediário risco. São fatores classificados como baixo e intermediário risco, exceto. E aí já vou dizer a armadilha para vocês. Isso aqui tudo é muito óbvio, que é um risco alto. Falar de aneurisma, infarto, só doença e desgraça. Aí o cara pega e bota diabetes embaixo de hipertensão arterial. Letra A, hipertensão, letra B, diabetes. A sua mente faz o seguinte, pô, diabetes controlado não é problema, então isso aqui é baixo risco. Caiu na armadilha. Qualquer paciente diabético já é alto risco por natureza. Deu para entender isso? E aí o texto te diz que eu não preciso estratificar Framingham se o cara só tiver um desses fatores. Ah, só sou tabagista, olhei o resto, não tem nada, eu não preciso estratificar, ele é baixo risco. Tá? Se ele já tiver e for portador de alguma coisa alto risco aqui, ou se ele for diabético, eu também não preciso classificar, porque ele já é classificado como alto risco. Eu só vou classificar Framingham quando ele aparece 2 ou mais fatores classificados como baixo risco. É obeso, tabagista e sedentário. Aí eu tenho que estratificar Framingham para ver se ele é baixo, moderado ou alto risco. É isso que o texto fala. Tá? Bom, pelos ciclos da vida, o Caderno de Atenção Básica 37 fala assim, ó, enfermeiro, preste atenção. Criança e adolescente, a partir de 3 anos de idade, já tem que aferir a pressão arterial pelo menos uma vez no ano. Mas agora, preste atenção, qual é o valor de hipertensão para criança? Aí quem vai fazer IFF, cuidado, hein? Olha aqui, não é por um valor como o do adulto, 140/90, é por percentil. Então, o texto do caderno fala o seguinte, a hipertensão arterial nessa população é definida como pressão igual ou superior ao percentil 95 da faixa de distribuição de pressão arterial. Valdemir, não entendi nada. Percentil 95, o que é isso? Gente, agora não é hora de entender, porque isso é um cálculo pesado que tem umas tabelas lá abaixo, uns gráficos, o cara cruza peso, altura, idade, pressão, é uma bagunça danada. E no final ele pega um valor e vai jogando os percentis. E eles descobriram que todo mundo que cai no percentil 95 tem características de pacientes hipertensos. E aí eles definiram que a partir do percentil 95 o cara é hipertenso. Então, para a prova, o que vocês têm que fazer? Qual é o valor de pressão de hipertensão para a criança? A partir do percentil 95, seja o que isso signifique. Tá? Depois que passou na residência, fez a residência, aí se quiser sentar, abre o caderno e vai tentar estudar e vocês vão desistir e vão continuar com a informação de percentil 95. Ok? Bem, idosos, cai bastante, hein? Idosos, nós temos hipertensão sistólica isolada. Idoso é muito comum fazer isso. O que é isso? 200/80 de pressão. É comum o idoso fazer hipertensão sistólica isolada. Hiato auscultatório mais frequente. Gente, o que é hiato auscultatório? É uma falha de ausculta. Você coloca o esteto para auscultar, né, os sons do pulso. E aí determinar fase 1 e fase 5 de Korotkoff. No momento que você bota a ausculta, tem um determinado momento que some. Tá lá, tum, tum. Aí some. Aí fica um tempo sem, daqui a pouco volta. Tum, tum. Essa falha é chamada de hiato auscultatório. Acontece com qualquer pessoa, mas no idoso é mais frequente. E isso pode alterar o valor de pressão. Porque se o hiato auscultatório acontecer na fase 1 de Korotkoff, o cara está atrás da primeira batida. Como ele não vai ouvir a fase 1, ele vai marcar a pressão sistólica mais para baixo. E às vezes vai alterar o valor do paciente, tanto na sistólica quanto na diastólica. Então, o hiato auscultatório pode interferir
no valor da pressão. Deu para entender o que é o eto auscultatório, gente? Auscultatório? É uma falha de ausculto. O problema é que pode alterar o valor que você está vendo ali. Tá? Em aparelhos digitais, está verificando a pressão, está tudo certinho, daqui a pouco aparece assim, erro. É por conta disso. Ele perde a sensibilidade e dá o erro. Tá? Bom, pseudohipertensão. Preste atenção agora, pergunta de prova, hein? A pseudohipertensão é uma situação em que o paciente tem placas de ateroma, e aí não vamos ser ingênuos, idoso pode fazer placa de ateroma no corpo todo, pode fazer na coronária, fazer infarto, pode fazer no cérebro, AVC isquêmico, pode fazer em todo lugar do corpo. Se você tem uma placa de ateroma numa artéria, essa artéria fica mais estreita e a pressão ali sobe, mas só ali. Se essa placa de ateroma pegar a braquial, por exemplo, braquial esquerda, e você for verificar a pressão no lado esquerdo, vai dar uma pressão maior. É a pressão do paciente sistêmica? Não, é só naquele local. E isso chama-se pseudohipertensão. Deu para entender, gente? Mas tem uma manobra para você fazer e detectar isso. E as bancas perguntam qual é o nome da manobra que detecta pseudohipertensão em idosa. Alguém sabe? Osler. O que é isso? Lembra que eu falei que quando você verifica a pressão, você palpa o pulso, infla o manguito. E aí a pulsação vai desaparecer. Dali você só infla 30 milímetros acima, lembra? Quando o pulso desaparece, você não sente mais nada, gente. Você não consegue palpar mais a artéria, é como se ela sumisse do teu dedo. Isso é o normal. Se o pulso desaparecer e você continuar palpando a artéria, ela está enrijecida. E ela tem alteração que pode gerar hipertensão. Isso é Osler positivo. Osler positivo é você conseguir palpar a artéria depois do desaparecimento do pulso. E isso indica, tá, enrijecimento de parede por placa de ateroma. Você não pode mais verificar naquele braço. Vai ter que verificar no outro, porque senão a pressão vai dar errado. Deu para entender o nome da manobra, Osler? Tá? Para pseudohipertensão em idosos. Bem, hipertensão do avental branco é mais comum em mulheres, tá? E hipotensão ortostática é a queda da pressão arterial quando o paciente sai da posição sentada para em pé. E por isso, de 1 a 3 minutos depois que você verificou a pressão de alguém que tem tendência a fazer hipotensão ortostática, você verifica primeiro sentado, coloca o paciente em pé, espera um pouco e depois verifica. Se a pressão sistólica cair mais de 20 milímetros, esse paciente tem tendência à hipotensão ortostática. É aquele paciente para você tomar cuidado quando ele estiver deitado e levantar subitamente. Ele vai levantar e vai cair. Tá? Então, a gente tem sempre que recomendar, e idoso faz muita hipotensão ortostática. Bom, gestante. Verifico a pressão de gestante, rigorosamente igual como de qualquer pessoa, porém, a gestante também pode ser medida com o braço esquerdo na posição em decúbito lateral esquerdo em repouso. Quem for fazer prova de saúde da mulher, presta atenção nessa informação, porque ela cai. Tá? Então, o paciente pode estar deitado em decúbito lateral esquerdo e você verifica a pressão no braço esquerdo. Tá? Bom, controle de peso é importante e a meta é manter o IMC inferior a 25. Lembrando que a partir de 25 o paciente está em sobrepeso. Devemos sempre medir a cintura abdominal. Mulheres, cintura abdominal abaixo de 88, porque acima de 88 aumenta o risco cardiovascular. Então a meta é ter uma cintura abdominal em mulheres menor que 88 e em homens menor que 102. Acima de 102 e acima de 88 você já tem um alto risco para doença cardiovascular. Tá? Consumo máximo de sal. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica, Brunner diz que qualquer pessoa deve consumir no máximo 6 gramas. Caderno de Atenção Básica 37 diz que para a população em geral são 5 gramas, mas o hipertenso só pode ter 4 gramas de sal por dia. Então tem que restringir sal para controlar a doença. Moderação no consumo de álcool. Novamente aqui, tá vendo? A gente já conversou sobre isso. Então eu não tenho que parar de beber, embora o aconselhável é parar, mas a gente reduz. Agora, aqui não tem conversa, olha isso. Não é reduzir tabagismo, é abandonar o tabagismo, porque o cigarro triplica o risco cardiovascular. E aí o paciente que é hipertenso ou diabético e fuma, tem 3 vezes mais risco de fazer as complicações que as doenças apresentam. Tá certo? Prática de atividade física. Lembrar que a atividade física, estrategicamente, ela é contínua, 30 minutos,
mas ela pode ser fracionada no início em 2 sessões de 15, ou seja, o cara pode fazer os 30 minutos que ele precisa fazer, 15 minutos numa sessão, descansa, faz mais 15 minutos. Ou ele pode fazer 3 sessões de 10. 10 minutos, descansa, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Mas, Valdemir, isso não faz efeito nenhum. Não faz. Mas você vai treinando o cara para fazer o exercício físico. 30 minutos para quem é sedentário é um tempo muito longo e muitas vezes ele não adere por conta disso. Aí você começa com 10 minutos, depois vai para 2 sessões de 15, depois faz em 30 minutos, aí depois ele vicia e fica igual esse estarado de academia aí, subindo em corda, descendo em corda e por aí vai. Tá? Bem, tratamento medicamentoso. População negra, frase que cai nas provas, em especial de saúde da família, preste atenção. Caderno de atenção básica 37. Na população negra, a prevalência e gravidade da hipertensão são maiores, o que pode estar relacionado a fatores étnicos e ou socioeconômicos. Eles botam essa afirmativa e perguntam se é verdadeiro ou falso. Então é verdadeiro. Tá? E nessa população, a gente entra com diurético, bloqueador de canal de cálcio para tentar segurar a pressão de uma forma direta. Criança, não se usa medicamento. É modificação de estilo de vida. Não se faz tratamento farmacológico, a não ser em último caso, gente. Então, criança, hoje a obesidade é um problema, né, infantil e gera hipertensão. Então, você trata a obesidade e não a pressão arterial. Ok? Idosos. Posso baixar a pressão arterial rápido de um idoso? Não. Então, a literatura diz o seguinte: se o paciente faz 220 de pressão, você pode descer essa pressão até 160 e para ali. Estabiliza ela ali por um tempo e depois vem descendo. E por isso, os diuréticos é o primeiro grupo de medicamentos. Esse paciente vai sempre tomar metade da dose de um adulto. Tem que tomar muito cuidado ao dar antihipertensivo para idoso, tá? Porque a pressão está alta porque ele está agitado. Aí ele vai lá, toma um banho e a tendência da pressão era baixar. Mas aí alguém corre lá e dá um remedinho, que é o remédio que ele já tomou de manhã. Ah, vou dar um à noite também. A pressão baixa demais, ele cai, faz queda e aí as complicações da queda. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Ok? Bom, grávida. Posso dar qualquer tipo de medicamento para quem está grávida? Não. Então, antihipertensivo seguro é a metildopa. Pergunta de prova: qual é o antihipertensivo que tem uma segurança para ser administrado em mulheres gestantes por conta da sua enfermidade? Todos os outros são teratogênicos. E aí você tem que ter o cuidado. Tá? Tem uma tabelinha na apostila de vocês, página 26, que traz os medicamentos e as classes. Diurético tiazídico, clortalidona, clorotiazida e clorotiazida. Diurético de alça, furosemida. Diurético poupador de potássio, amilorida. Bloqueador de receptor de aldosterona, espironolactona. Agonistas alfa-2 centrais, metildopa. Beta-bloqueador, atenolol, propanolol, metoprolol. Por que essa tabela é importante? Aí ela vai embora, vou ficar lendo não. Enare, por exemplo. Os antihipertensivos são bastante importantes no tratamento da hipertensão. Em relação a isso, um exemplo de beta-bloqueador é, 2 pontos, ABCD. Tem que saber isso aí? Tem, gente. Tem que saber a classe e os exemplos dessa classe. Tá? Então é uma tabela que precisa estudar. Farmacologia eu sei que é um problema para os enfermeiros. A gente vai conversar com isso em outra aula. Que eu vou tentar desmistificar isso daí. Vou tentar não, eu vou conseguir desmistificar para vocês. Agora a gente não precisa mais daquela farmácia que tentaram ensinar para a gente na faculdade. A farmácia que se pede é outra, nas provas de residência. Mas não pode fugir disso. Porque você perde uma questão que muita gente vai errar. Se você acerta, tu está um passo à frente. Ok? Bom, a hipertensão me traz 2 problemas. A urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. Emergência é o risco de morte imediato ou risco de lesão de órgão-alvo, infarto e AVC de imediato. Então, na emergência hipertensiva, eu não posso perder tempo. A gente precisa reduzir a pressão rápido, tá? Com exceção dos idosos, você tem que reduzir em até 25% essa pressão na primeira hora. E o agente mais indicado, tá, é a nitroglicerina ou nitroprussiato de sódio. Gravem este nome aqui, nitroprussiato de sódio. Várias residências já perguntaram qual é o antihipertensivo de ação rápida indicado nas emergências hipertensivas. E o nitroprussiato de sódio é sempre a resposta. Porque a nitroglicerina ela tem algumas situações em que ela não é usada. O nitroprussiato é usado quase que universalmente. Tá certo? A urgência hipertensiva, eu tenho risco de lesão, mas não é imediato. Então eu posso baixar essa pressão do paciente com calma em até 24 a 48 horas. Então a gente tem muito mais tempo para manejar esse paciente
do que emergência. O que determina se é urgência ou emergência, gente? A condição clínica do paciente. Dependendo da condição clínica, você vai entender que aquilo é uma emergência ou uma urgência hipertensiva. Tá? Esse aqui é meu telefone. Presta atenção agora. Anotem. E nessa dinâmica, nós vamos em breve montar os grupos de WhatsApp. O grupo não é para ficar batendo papo, porque eu não quero que vocês percam foco. Ele é para sinalizar para vocês quando abrir o concurso, quando sair o edital. Vocês podem trocar informações lá sobre os concursos, não tem problema, eu vou monitorando. Tá? Não é para discussão política, não é para discussão religiosa, não é para nada. Se botar alguma coisa lá, eu entro e corto. Tá? E assim, gente, o bem maior tem que ser preservado e eu não abro mão disso. Então, o grupo de WhatsApp é muito bem direcionado. Tá? Mas eu quero agora, rapidamente, mostrar uma coisa para vocês, na sequência do que vai acontecer para frente. Esse material não tem nenhuma questão. Por quê? Até a última turma eu botava a questão na apostila. Eu já vim entendendo que se cometia um erro. Terminava de estudar, fazia as questões ali, já marcava o gabarito e depois aquilo estava marcado. Depois, quando tu voltava para estudar, já estava tudo rabiscado e tudo feito. E aí a gente veio acompanhando e monitorando e falou assim, está errado. Eu tenho que melhorar a forma dessa interação. E aí, em outras duas turmas, eu já vinha fazendo isso. A gente tirou a questão da apostila e jogou no sistema na forma de simulado. Então, vocês vão encontrar no sistema um campo avaliações, que eu vou mostrar. E nessa avaliação, vocês vão entrar e vão estar lá as questões na forma de simulado. Então, você vai estudar a primeira questão e depois vai fazer a prova. E são todas questões de bancas de residência. Tem nenhuma outra questão, é só residência. E aí vocês vão responder. E ele vai te dar o teu percentual de acerto. Obviamente, pelo percentual... Tá? E um detalhe, tá? Se você iniciar e não terminar, ele não vai computar. Ele só computa quando você termina. Aí terminou, ele vai sair da avaliação iniciada para uma outra abinha que tem do lado de avaliação concluída. Ali na avaliação concluída, você pode refazer ela quantas vezes quiser. Quando tu pedir para refazer, ele apaga o gabarito e tu começa de novo. E ali tu vai treinando. Qual é a ideia, gente? Vai passar um tempo, vocês vão precisar rever esse conteúdo, senão você esquece. Aí você dá uma estudada e volta e faz as questões. Se tiver ok, tu vai acertar. E aí aqui você errar, você vai perceber, pô, deixa eu ir lá no material, ver o que eu preciso estudar. E isso vai ajudar muito vocês aí, cada vez mais, ganhando conhecimento. Tá certo? No ambiente virtual, presta atenção agora. Vocês vão ver essa imagem aqui. Essa imagem primeira da turma presencial é para sinalizar que vocês são da turma presencial. Aqui não acontece nada, se clicar não acontece nada. E tem aqui, ó, bônus EAD. Pessoal de casa, estou falando agora só para o pessoal presencial. Vocês já entram aqui. Vocês da turma presencial podem rever essa aula quantas vezes quiserem. Ela leva... Gente, a gente dá o prazo de 5 dias úteis. Mas é óbvio que às vezes com 2 dias vocês já recebem lá o aviso, ó, aula liberada. Tá? Mas eu sempre chamo a atenção que são 5 dias úteis, porque a nossa equipe edita a aula, corta os trechos e otimiza a aula para vocês. Tá? Então, olha aqui. É aqui que vocês clicam e aparece Clínica Médica, aula 1, os vídeos e a apostila lá em PDF para você poder acompanhar com a aula. Você pode acompanhar com a sua apostila ou pode ver a apostila virtual. Ok. E agora, presta atenção, tem o box ouro. Isso aqui é uma coisa que eu queria implementar e esse ano estamos implementando. E dentro dele tem uma série de coisas que são importantíssimas para vocês. Vamos entender. Nesse box ouro, aqui é onde tem as aulas, tá? É esse ambiente que aparece. Aí aqui vai entrando assim, ó, Clínica Médica. Aí entra a pastinha de Clínica Médica. Só vai aparecer quando liberar, gente. Então, se você entrar lá, hoje vocês estão iniciando a turma, vai levar um tempo para cadastrar vocês, e aí, muito possivelmente, terça, quarta, quinta-feira, já está aparecendo o ambiente para vocês. Aí aparece lá a aula. Você vai clicar, vai ter os vídeos. O vídeo não é um vídeo de 4 horas, 3 horas, são vídeos fracionados em 30 minutos para ficar mais fácil de assistir, né? Até para ficar mais leve. Você vai lá clicando e vai assistindo a aula. É fundamental rever as aulas. Chega lá na frente, aí algum aluno, Valdemir, não estou conseguindo entender a matéria. Gente, eu espelho cada um de vocês. Eu tenho acesso, né, full time ao sistema. Aí eu entro lá, o cara não assistiu uma aula. Mas eu estou estudando pelas apostilas. Tá, você está estudando, é uma característica, mas a aula te ajuda. Ela não está ali à toa. Tá? Aí quando tu olha o perfil de quem passou, o cara explorou aquilo aos montes, assistiu várias vezes. Eu tenho como ver isso, eu tenho como ver quantas vezes foram assistidas as aulas e quem assistiu, pelo IP do cara.
E aí um detalhe importante, não criem concorrência. O que é isso? Ah, meu amigo não tem dinheiro para fazer o curso, eu vou emprestar minha senha para ele para assistir. Está criando concorrência desigual, porque vocês investiram, o cara não. Tá? O nome disso é pirataria e isso dá problema. Se a gente pegar, eu cancelo de imediato o contrato e abro um processo, porque isso é crime. Tá ok? Então vamos evitar problema. Vocês não querem aumentar a concorrência de vocês. Eu tive um caso aqui, que a menina me ligou, falou, Valdemir, passei na residência, já faz alguns anos. Porra, muito obrigado por tudo, tal. Eu falei, pô, legal, gostou da aula, tal. Aí eu olhei o nome dela, eu achei estranho, porque eu não conhecia, né? E geralmente vocês falam comigo, tudo. Aí eu falei, tá, mas você estudou quando? Eu comecei a conversar com ela, daqui a pouco ela, não, na verdade, deixa eu te contar a história. Eu falei, é que assim, eu comprei um outro curso e não gostei. Vi que eu não ia passar. E aí não gostei mesmo, não me adaptei, ok, acontece. Aí minha amiga comprou o W. Aí eu assisti uma aula, porra, achei fantástica. Aí a partir daí peguei a senha dela e comecei a estudar. Eu falei, então tá, pô, legal, manda a tua foto. Manda. Mandei o boleto para ela. Se estudou com a gente, vai ter que pagar a gente. É fato, se não pagar é o processo. E se processar e ela for condenada, ela não assume concurso nenhum na vida, enquanto tiver condenação. São decisões e escolhas. Tá? Aqui, a gente é uma empresa. Gente, eu não estou aqui trabalhando de graça. Não vamos ser ingênuos. Aqui não é uma empresa filantrópica. Tá? Eu cobro um valor que é justo, que a gente entende que é justo. Poderia cobrar muito mais, pela qualidade de quem vai estar aqui na frente dando. Mas a gente entende que todos vocês fazem sacrifícios para estar aqui. Então a gente busca o melhor valor que ajude a vocês e ajude a gente como empresa. E a empresa foi feita para dar lucro, pô. Né? Então toda vez que alguém entra sem pagar, eu estou tendo prejuízo e o pior, o nosso trabalho não está sendo valorizado. Isso eu não admito e corro atrás. Mas aqui vocês têm todos os vídeos. Aí preste atenção. Aqui é o box ouro. E vocês vão ver lá que tem assim, ó, imersão em residência. Recentemente eu fiz uma live, ela assistiu, foi uma sequência de lives, mostrando, a gente fez um trabalho de divulgação das residências, mostrando os programas de residência. O que o FRJ apresenta de programa? Quais foram a quantidade de vagas do ano passado? Né? Pô, teve gente que falou assim, cara, eu não conhecia que tem o Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, e que oferece 24 vagas de pediatria. Aí a menina, cara, eu vou para Curitiba. Lembra que eu falei que a vida muda e o cara vai? Ela fez e passou. Vai cursar agora lá no Hospital Pequeno Príncipe. São escolhas. Mas isso ela só aprendeu por quê? Porque ela viu. Então, a imersão, ela mostra aos bancos de residência que é uma coisa que vocês precisam saber. Quais são os programas? Eu preciso que vocês escolham o mais rápido possível o programa que vocês querem. Por quê? Sabendo o programa, você foca melhor. Você vai saber quais são as áreas. Você vai saber se precisa estudar tudo, ou se precisa focar e quais matérias precisa estudar. E isso ajuda na aprovação, porque vocês se organizam melhor. Saiu o edital, e lá eu falo isso, não escolhe residência dessa forma. Eu explico como não pode escolher, qual é o erro que se comete, e vou explicando. Então é um material bem rico. Peguei esse material e disponibilizei para vocês assistirem, né, as 4 lives que estão o nome Imersão em Residência. A gente fala, começa por aqui. Tá? Aí tem conteúdo exclusivo, planejamento de estudo. Eu gravei uma videoaula e disponibilizo para que vocês entendam como tem que se planejar. Aí lá eu falo, se você tem TCC, faz isso, pega o seu dia da semana, separa, eu ensino vocês a se organizarem. Assistam a aula, busquem o seu planejamento e se tiver dúvida, faz contato comigo. Aí eu vou em cima da história de cada um, entendo qual é a dificuldade e a gente tenta ajustar. Mas assiste a primeira live, gente. Assiste a primeira aula. Porque às vezes vocês chegam para mim e falam, Valdemir, me ajuda? Ajudo. Não, é isso, tá. Então vamos fazer assim. Tu assistiu a aula? Não assisti, assiste. Aí quando ele assiste, ele, Valdemir, entendi. Ganha tempo, gente. Ganha tempo. Então assista, é um conteúdo que é de graça, tá dentro do box para vocês, liberado. De graça não, porque nada é de graça. Tá dentro do investimento que vocês fizeram e que a gente agrega valor a ele. Mas é fundamental para cada um, dentro da sua vida corrida, entender o que precisa fazer. Tá? Outro conteúdo, modelo de carta de intenção. Se alguém quiser fazer ENSP, na hora de se inscrever, tem que dizer lá por que quer a ENSP. É a chamada carta de intenção. Então eu já deixo o modelo para vocês já irem produzindo de agora. Aí vai fazer a carta de intenção e vai me mandar. Eu vou dar uma lida e falar, tá dentro, ajusta melhor isso aqui, porque tem certas palavras que eles gostam de ler. Né? Quem vai fazer Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP é um concurso à parte, um curso específico, e aí vai precisar estudar algumas coisas diferentes do que a gente vai dar aqui, mas eu vou conduzir nesse processo. E tem a carta de intenção que já está lá o modelo. Tá? Aulas de português. Tem aula de português lá. Por quê?
Vou fazer INCA. INCA tem português na prova. E aí, se tem português, tu tem que lembrar que aquilo ali pode ser um problema, né, gente? Né? Português é um problema na vida de hoje e nós se estrumbica com português. Então, assim, tem que dar uma assistida na aula, tá? E aí tem programas de residência 2024 e 2025. O que é isso? Cada residência que abrir vai aparecer uma pasta e a gente vai colocar ali aulas exclusivas para aquela residência. Então, por exemplo, saiu um conteúdo que ninguém abordou no curso, porque aqui o que eu estou tratando é o eixo central, aquilo que todas as bancas cobram, mas tem as especificidades. E aí, quando eu perceber que eu preciso gravar o conteúdo extra, vocês não vão ter essa aula presencial. As aulas estão acontecendo normalmente. Aí o professor vai lá, meia hora, 1 hora, 2 horas, aí ele vai me dizer qual é o tempo. Ele vai gravar um direcionamento. Ó, esse assunto aqui, para essa banca que você vai fazer, você precisa saber isso, isso, isso. Vai montar um material complementar, aí vai aparecer a apostila e a aula para vocês assistirem. Quem vai assistir aquilo? Só quem vai fazer aquela residência. Deu para entender? A partir daí, as lives, que eu comecei ano passado também com o processo, deu muito certo. As lives são encontros que a gente faz perto da prova, em que eu faço uma grande revisão dos conteúdos específicos para aquela banca. Na maioria das vezes sou eu, mas às vezes entram outros professores. Por exemplo, quando é banco específico, o Sandro entra na saúde coletiva, a Luciane entra. E aulão. Valdemir, você faz aulão? Na verdade, gente, o aulão é uma estratégia, é muito interessante quando é marketing, né? Eu poderia chegar para vocês e falar assim, gente, eu vou dar o aulão para vocês de graça. Tá? Ninguém dá nada de graça. Se alguém está te dando aulão, o valor daquilo já está implícito no valor do que vocês estão pagando. Não sejam ingênuos. Nada disso aqui é de graça. Quando o curso calculou o custo de investimento de vocês, isso aqui já está implícito o custo que eu estou tendo com cada box desse. Porque cada coisa que eu crio ali, que vocês entram, isso gera um custo para a empresa de tráfego de internet. Nada de graça. Mas qual é a questão? Eu poderia cobrar um valor a mais do curso e falar assim, ó, vou dar aulão para todo mundo. Aí você que não vai fazer a residência da Marinha, sem saber, pagou pela residência da Marinha. Aquele valor que está embutido. Aí está lá, aulão da Marinha. Ah, não vou assistir não vou fazer Marinha. Mas tu já pagou por aquilo? Não. Aqui, ano passado eu só precisei fazer aulão para a prefeitura, que era mais específico, né, uma quantidade de vagas interessante, a gente fez um aulão. E aí quem quis fazer se inscreveu. Mas o cara só paga para aquilo que ele quer fazer, que ele sente a necessidade de fazer. Então as lives suprem isso. Tá? E elas vão estar, vocês vão receber, ó, vai ser dia tal, hora tal, e ela fica gravada. Então você pode assistir quantas vezes quiser, e quem não puder participar vai poder assistir depois. Então assim, todo o apoio será dado para vocês terem um máximo de informação para ter o máximo rendimento em cada aula. Vocês receberam hoje, pessoal de casa, o que eu vou falar agora é somente para os alunos presenciais. Vocês receberam hoje algumas instruções. Tem uma lista de presença. Agora presta atenção, pessoal de casa, que eu estou falando contigo também. Tem uma lista de presença aqui, não tem? Assinem. Assinem. Por quê? Hoje vocês já receberam muitas informações? Coisas que vocês não sabiam? O nome disso, aperfeiçoamento. Vocês estão aperfeiçoando o conhecimento de enfermagem. E no final eu posso gerar um certificado para vocês, porque eu sou enfermeiro e o enfermeiro pode gerar certificado. Então eu gero, como responsável pelo curso, um certificado para vocês, para que vocês apresentem isso em algumas residências, que pedem lá certificado de aperfeiçoamento em enfermagem, dou tantos pontos. Você vai lá, apresenta e ganha um ponto. Tá? Então, dentro dessa ideia, vocês precisam entender que tem que assinar a lista. Gente, não adianta chegar lá na frente e falar para mim, Valdemir, mas eu vim a todas as aulas. Porque as meninas da recepção, num determinado momento, elas fecham, trancam a pauta e guardam. Ah, mas eu esqueci de assinar. Não posso fazer nada. Posso. Aí eu falo assim, não assinou? Qual é o recurso que você tem para rever aquela aula? Você não pôde vir hoje presencialmente. Qual é o recurso que você tem para rever aquela aula? Assistir no sistema. Agora, preste atenção, eu falei do aplicativo. O aplicativo é interessante, você pode baixá-lo no seu celular, mas ele não computa a carga horária. Ele é um facilitador. Se você faltou uma aula e precisa assistir para computar a carga horária, tem que ser no sistema. Tem que logar no sistema e assistir a aula, porque ele computa. Por lei, eu só posso emitir certificado com 75% de curso assistido. Seja presencial, seja no EAD. Aí eu somo os dois, fechou, ok, certificado para todo mundo. E isso é uma responsabilidade. Então, gente, prestem atenção nisso.
se liguem, porque as meninas ficam ali, já assinou, não é para, além de ser um controle nosso por segurança também, mas é em especial para a gente ter o controle lá na frente, poder emitir o certificado de forma limpa para todos vocês. Tá certo? Aquelas orientações que vocês receberam, né, trazem, ó, salvem o número do suporte, salvem o número do atendimento, porque precisou de alguma coisa, quer saber qual foi a aula, vamos lá, marcação de aula. Ah, essas primeiras aulas serão comigo, mas a gente vai botar o cronograma lá, vocês vão receber o cronograma. Gente, o cronograma pode alterar, tá? A ideia é o seguinte, vocês não escolhem a aula, vocês têm que estar aqui todo sábado. Nosso aluno EAD tem que assistir todas as aulas, tá? Mas cuidado com essa escolha, não vou não, porque é saúde mental eu não gosto. Porque dependendo da prova, cai mental e tu perde a questão. E não passa por conta daquela questão, então não pode. Então assim, eventualmente os professores são enfermeiros, eles podem ter problema também. É muito raro, mas acontece de na véspera da aula precisar trocar um professor. E aí vocês vão receber, ó, amanhã ao invés de aula tal, vai ser aula tal. Já sabe que alguém teve problema, é um mero comunicado, mas a gente comunica assim, tá? E o suporte? Tentou entrar, não conseguiu o vídeo. Pô, não estou conseguindo acessar. Vai mandar mensagem para o suporte, a menina tem todo um protocolo para identificar o problema e ajudar vocês a acessar de forma normal. Deu para entender, gente? Nas próximas aulas eu vou dando novas orientações e falando de outras coisas que são também importantes. Sejam muito bem-vindos e até a nossa próxima aula.